As luzes fluorescentes da lanchonete zumbiam acima de suas cabeças, lançando um brilho estéril sobre o balcão pegajoso enquanto Paul Miller observava sua esposa, Lisa, rir um pouco demais da piada do chefe. Seu estômago, já embrulhado por causa do chile ruim, revirou ainda mais. Chad Davis, um homem de cabelos penteados para trás e terno impecável, estendeu a mão por cima da mesa, demorando-se no braço de Lisa antes de pegar as chaves do carro dela com um movimento suave. "Não se preocupe, querida", disse Chad com um brilho predatório nos olhos. "Eu cuido do carro. Você só precisa se concentrar na grande vitória desta noite." A náusea era como um punho frio se fechando no estômago de Paul Miller, mais aguda do que qualquer dor que sentira desde Kandahar. Ele estacionara sua velha Ford F-150 na garagem 2 horas antes do esperado, já que a intoxicação alimentar havia encerrado seu turno mais cedo na Miller's Auto. A luz da varanda estava acesa, recortando um quadrado amarelo na penumbra da madrugada. Ele procurou as chaves às apalpadelas, o peso familiar delas um pequeno consolo, até entrar na casa silenciosa. Ele entrou na cozinha, atraído por um murmúrio fraco de vozes, e parou. Chad Davis, o chefe de Lisa na empresa, estava parado perto da ilha, uma mão segurando uma caneca de cerâmica, a outra repousando casualmente no quadril. Ele vestia um terno impecável, já passado a ferro para o dia. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Chad quando ele cruzou o olhar com o de Paul, um olhar rápido, quase imperceptível, para o pesado Rolex de ouro em seu pulso. Era um movimento ensaiado, desdenhoso e preciso, como checar as horas antes de uma reunião para a qual Paul não fora convidado. Um frio pavor, agudo e imediato, percorreu o peito de Paul. Era a mesma sensação que ele conhecera nas estradas empoeiradas do Afeganistão, o momento antes de uma emboscada, quando o ar se aquietava e o mundo se reduzia a um único ponto inevitável. Então Lisa começou a descer as escadas, seus cabelos escuros e molhados contrastando com a toalha de banho branca enrolada em seu corpo. "Paul!" Seu suspiro foi agudo de surpresa. "Você chegou cedo!" As palavras pairaram no ar, altas demais, brilhantes demais, soando ocas na casa silenciosa. Paul sentiu o choque familiar e desorientador, aquele que rouba o fôlego e faz o chão parecer instável sob os pés. Aquilo não era mais sua casa, não de verdade. Era um palco, e ele havia tropeçado nele no meio da apresentação. A paz cuidadosamente construída de sua vida, suas rotinas previsíveis, despedaçaram-se ao seu redor. Ele pensou no casamento deles, em como tudo começara. Lisa, brilhante e cheia de uma energia inquieta que o cativava. Ele, constante, quieto, satisfeito com seu trabalho braçal, o cheiro de graxa e óleo um conforto. Eles eram um casal improvável, ele sabia, mas tinham feito dar certo, ou pelo menos era o que ele pensava. Ultimamente, porém, havia um distanciamento sutil. As roupas de grife dela, aparecendo quase semanalmente, usadas em reuniões noturnas sobre as quais ele raramente perguntava. Os telefonemas sussurrados, a conta dos Westbrook, sempre a conta dos Westbrook. E o perfume, fraco mas persistente, de uma colônia estrangeira impregnada em seus lenços, seguido pelos banhos noturnos que deixavam uma umidade persistente no ar. Cada detalhe, ignorado na época, agora se encaixava como as peças de uma fechadura. Ele havia recuado para o corredor, fingindo precisar de água, mas as palavras foram ouvidas com clareza. A voz de Lisa, um pouco mais suave agora, tinha um tom que Paul não conseguia definir. Ele é como um cachorro velho, Chad. Leal, mas lento. Cansado. A resposta de Chad foi um escárnio baixo, quase audível. Guerreiro que virou lojista. Clássico exemplo de decadência do sonho americano, não é? Então Lisa disse novamente com a voz tensa devido a uma frustração que Paul desconhecia. "Eu simplesmente não estou feliz com essa mediocridade, Chad. Eu já te disse. A comissão Westbrook, vou usá-la para ir embora." Paul voltou para a cozinha. O braço de Chad agora envolvia a cintura de Lisa num gesto possessivo. Lisa endireitou a postura com o queixo erguido num gesto desafiador. "Paul, este é o Chad, meu chefe." Ela fez uma pausa, o olhar desafiador, e continuou. "Meu verdadeiro homem." Ela gesticulou vagamente na direção de Paul. "E você é... bem, você sabe o que é." Chad estendeu a mão, um gesto ensaiado e confiante. Paul o ignorou, com os olhos fixos em Lisa. "Aparentemente, nem tudo", disse ele com a voz monótona, estranha até para si mesmo. Lisa acenou com a mão,
dispensando-o com um gesto de desdém. É só sexo, Paul. Não seja tão provinciano. Só sexo, repetiu Paul as palavras com gosto de cinzas. E as mentiras? Os eu te amo? Ela suspirou, um suspiro cansado. As pessoas crescem, Paul. Elas evoluem. Você simplesmente não. A pena em sua voz foi o insulto final. Ele era apenas um figurante. A constatação o atingiu em cheio, fria e cortante. Virou-se e saiu, sem dizer mais nada. A porta da frente se fechou atrás dele com um clique. Um som pequeno e oco. A voz confiante de Shed o seguiu, clara através da porta fechada. Deixe-o ir. Ele vai se acalmar. Homens como ele sempre se acalmam. Paul dirigiu, sem rumo a princípio, depois com propósito, até chegar à tranquilidade familiar da Miller's Auto, com as luzes fluorescentes zumbindo sobre as baias vazias. Encontrou o velho catre no escritório dos fundos, aquele para as madrugadas, e desabou sobre ele. O sono era um vazio escuro e necessário. Ao amanhecer, o choque havia passado, deixando para trás algo nítido e preciso. Eles haviam esquecido o que os velhos cães podem fazer quando encurralados. O letreiro de neon do The Rusty Mug piscava, projetando um brilho vermelho fraco no pavimento escorregadio pela chuva. Paul empurrou a pesada porta de madeira, o sino acima tocando um som metálico de boas-vindas. Ele avistou Joe Anderson em sua mesa de sempre, no fundo do bar, com um copo meio vazio de um líquido âmbar à sua frente. Joe, com seu porte de lutador e um rosto que parecia ter visto muitas ligações noturnas, era exatamente o tipo de conforto familiar que Paul precisava. Joe deslizou um copo de Miller Lite suado pela mesa desgastada assim que Paul se sentou. Contrate um advogado, Paul, disse Joe, sem se preocupar com formalidades. Sua voz era um murmúrio rouco. Ela está transando com o chefe dela na sua cama, cara. Você precisa se proteger. Paul tomou um longo gole da cerveja gelada, deixando o gosto amargo se instalar em sua língua. Observou a condensação escorrer pela lateral do copo. Não se trata apenas de sexo, Joe. As palavras soaram pesadas, até mesmo para ele. Ela não arriscaria tudo por um simples caso. Lisa não. Joe resmungou, incrédulo. As pessoas fazem coisas estúpidas por uma emoção passageira, Paul. Principalmente as mulheres que se acham boas demais para o cara sério. Paul balançou a cabeça. Lembrou-se de um agente de inteligência de Kandahar, um homem magro e de olhos penetrantes que lhes dissera certa vez: quando as pessoas escondem uma coisa, geralmente escondem outras. É um padrão. Lisa sempre fora calculista, cada movimento uma peça de xadrez num tabuleiro. Ela não sacrificaria sua rainha por um peão sem mais nem menos. Tinha que haver algo mais. Ela mencionou o acordo Westbrook, disse Paul em voz baixa. Disse que isso a ajudaria, a ela e a Shed, financeiramente. Os olhos de Joe se estreitaram ligeiramente, um lampejo do antigo soldado de reconhecimento passando pelo agente de fiança. Indústrias Westbrook? Uma grande empresa farmacêutica, certo? Há rumores de um novo medicamento, algo revolucionário. Ele tomou um gole de sua cerveja. Mesmo assim, Paul, você está pensando demais como um atirador de elite. A guerra acabou, irmão. Paul esboçou um sorriso fino e inquietante que não chegava aos olhos. É mesmo? No dia seguinte, a oficina mecânica estava silenciosa. Paul estava sentado em seu pequeno escritório, a luz fluorescente zumbindo acima, lançando um brilho estéril sobre a pilha de documentos. Ele havia começado sua própria guerra, ali mesmo, no zumbido silencioso de seu computador. Digitou: Lei de Divórcio de Ohio, Estatutos de Espionagem Corporativa, Equipamentos de Vigilância Digital discretos. Aprendeu sobre descoberta de provas, sobre divulgações financeiras, sobre as armadilhas legais da indiscrição conjugal. Aprendeu sobre as letras miúdas dos acordos de confidencialidade corporativos. Então ele mergulhou na Iggs Marketing, empregadora de Lisa, uma empresa moderna e sofisticada com brochuras brilhantes e declarações de missão vagas. E seu cliente, a Westbrook Industries. Ele encontrou artigos de notícias, relatórios financeiros, documentos da SEC. As ações da Westbrook vinham subindo de forma constante e, nas últimas semanas, dispararam, impulsionadas por rumores de um produto médico revolucionário, um tratamento contra o câncer que prometia mudar o jogo. As peças se encaixaram com um som frio e metálico. Informações privilegiadas sobre a estratégia da Westbrook, o desenvolvimento de seus produtos, seu lançamento no mercado, isso seria inestimável para os concorrentes. Um pequeno vazamento, uma vantagem sutil, poderia valer milhões.
ou bilhões. Não se tratava de sexo. Tratava-se de dinheiro. Muito dinheiro. 3 dias depois, Paul voltou dirigindo para casa. Entrou pela porta da frente, ombros caídos, representando o papel do marido ferido e confuso. Um homem que precisava de tempo para processar o golpe. Lisa o recebeu na sala de estar, com um sorriso hesitante no rosto. O alívio tomou conta de suas feições, visível na leve curvatura de seus ombros, na maneira como finalmente soltou um suspiro. Paul, que bom que você voltou. Sua voz era suave, quase pedindo desculpas. Eu sabia que você ia mudar de ideia. Sua maturidade, sua racionalidade, é uma das coisas que sempre admirei em você. Ela acreditava que tinha vencido. Paul olhou para ela, deixando que seus olhos transmitissem uma vulnerabilidade que ele não sentia. Você o ama? Perguntou ele com a voz baixa, um tremor cuidadosamente construído nela. Lisa hesitou por uma fração de segundo a mais do que o necessário. Seu olhar vagou, depois se fixou em um ponto acima do ombro dele. Aconteceu aos poucos, Paul, disse ela com a voz um pouco séria demais. A gente simplesmente se conectou, sabe? Paul contou silenciosamente os segundos do engano dela. 1, 2, 3. Preciso de espaço, disse Paul, com a voz plana e resoluta. Vou dormir no sofá por um tempo, para pensar nos próximos passos. Ele sabia que aquilo era uma vitória silenciosa para ela. Ela interpretaria como rendição, como uma retirada dele. Lisa sorriu, um pequeno sorriso triunfante nos lábios. Claro, Paul, todo o tempo que você precisar. Ela até lhe ofereceu um pequeno tapinha de consolo no braço. Naquela noite, depois que Lisa se recolheu ao quarto, a casa ficou silenciosa. Paul esperou, ouvindo o som suave e rítmico de sua respiração através das paredes. Quando teve certeza de que ela estava dormindo, ele se moveu, silenciosamente, metodicamente, e instalou as câmeras em miniatura, lentes minúsculas escondidas em porta-retratos, detectores de fumaça, o despertador sem uso na mesa de cabeceira. Gravadores ativados por voz, não maiores que um pendrive, foram colocados sob as almofadas do sofá, atrás de livros nas prateleiras, na despensa da cozinha. Ele trabalhou com a eficiência experiente de um homem desarmando uma bomba, cada conexão precisa, cada posicionamento intencional. A casa não era mais um lar, era um posto de escuta. O brilho da tela do laptop projetava longas sombras na quietude solitária do escritório da oficina mecânica de Paul. O catre onde ele dormia estava encostado na parede, um cobertor militar dobrado sendo seu único conforto. As noites se confundiam com os dias. Enquanto Lisa dormia profundamente na cama de casal, Paul estava acordado, os olhos fixos na grade de pequenas janelas em sua tela, cada uma um portal silencioso para sua vida anterior. Ele revisava horas de gravações de câmeras escondidas e áudios, vasculhando os detalhes mundanos do cotidiano em busca das pistas incriminatórias que sabia estarem ali. Ele observava Lisa, o jeito como ela se movia, os ombros mais relaxados, o riso um pouco descontrolado quando pensava estar sozinha, ou apenas com Chad. O tom indiferente em sua voz quando falava dele, Paul, para Chad, acreditando que suas palavras não seriam ouvidas. Era uma mudança gradual e insidiosa, como ferrugem em metal velho. Ela estava se tornando alguém que ele não reconhecia. Chad começou a aparecer em casa com mais frequência, sempre sessões de trabalho até tarde da noite, Lisa dizia, com a voz excessivamente animada quando Paul estava acordado e por perto. O carro, um elegante sedã alemão, entrava na garagem, seus faróis cortando a escuridão, e Chad entrava, confiante e seguro de si, como se fosse o dono do lugar, e de certa forma era mesmo. Paul escutou. Fragmentos de conversas sussurradas flutuavam pelas ondas de rádio que ele havia captado. Projeções de mercado, licitações competitivas, sua nova estratégia agressiva. Ele começou a cruzar esses detalhes ouvidos com relatórios comerciais públicos, com comunicados de imprensa sobre a Westbrook Industries. Uma breve nota sobre um aumento inesperado no preço das ações de um concorrente. Um artigo especulativo sobre o desenvolvimento de um novo produto médico. As peças começavam a formar um mosaico, perturbador e claro. Então veio a revelação. Uma gravação da câmera da cozinha, pouca luz, final de tarde. Chad e Lisa brindando com taças de vinho em comemoração. A voz de Chad carregada de triunfo. Uma grande vitória, querida. Usar aquela informação privilegiada foi ouro. Nós simplesmente demos um show neles. Lisa riu, uma risada alegre e desinibida. Eles nunca viram isso chegando.
Paul também notou os hábitos de Chad ao telefone, não o mesmo que Lisa conhecia. Outro telefone, barato, pré-pago, descartável. Ele o usava para ligações discretas, sempre do escritório de Lisa em casa, às vezes do quarto principal. Conversas curtas e diretas, nomes que Paul não reconhecia. E os e-mails. Paul havia instalado um keylogger no computador de Lisa, um fantasma silencioso na máquina. Ele descobriu um padrão de mensagens criptografadas, disfarçadas de e-mails de trabalho inocentes, trocadas entre Lisa e Chad. Jargão técnico, frases codificadas, uma linguagem que ele estava começando a entender. Seu antigo treinamento em inteligência militar, há muito adormecido sob anos de trocas de óleo e rodízio de pneus, ressurgiu. A disciplina, o foco nos detalhes, a capacidade de filtrar ruídos e identificar pontos-chave de dados, tudo voltou. Ele se sentiu como se estivesse de volta a um centro de operações táticas, analisando interceptações, construindo um panorama a partir de fragmentos. Ele observou a crescente arrogância de Lisa. Ela acreditava que ele estava quebrado, confuso, emocionalmente debilitado demais para enxergar o que estava acontecendo. Sua rejeição confiante, sua pena condescendente, tornaram-se um escudo que ela considerava impenetrável. Ela lhe concedeu tempo, enquanto acreditava que já havia vencido. Alguns dias depois, Joe ligou para saber como eu estava. Tudo bem, Paul. Você parecia um pouco estranho. O projeto está progredindo, Joe, disse Paul, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só preciso manter a cabeça baixa. A parte mais difícil foi o turbilhão emocional. Ver sua esposa, sua parceira escolhida, planejando sua fuga com outro homem, rindo às suas custas. Ondas de raiva o atingiam, quentes e viscerais, ameaçando desfazer sua compostura cuidadosa. Ele parava, respirava fundo, lembrava a si mesmo. As emoções comprometem a missão. Ele era um agente agora, reunindo provas irrefutáveis. Ele se concentrava nos pixels, nas ondas sonoras, não na traição. Então, o momento decisivo. Uma gravação do quarto principal, volume baixo, mas suficientemente clara. A voz de Lisa, sussurrada, animada. Então, quando vamos realmente tomar a decisão, Chad, sobre a estratégia com o Westbrook? Quanto você acha que vamos conseguir? A voz de Chad suave e confiante, o suficiente para desaparecerem. Mais uma semana, talvez 2. Eles nunca saberão o que os atingiu. Venderemos toda a estratégia de marketing deles para o grupo Thorne. É uma mina de ouro, meu bem. Depois saímos ilesos. Esqueçam o Paul. Esqueçam a Aegis. Estaremos feitos. Paul se inclinou para mais perto da tela com a respiração presa na garganta. Grupo Thorne. Um concorrente direto de Westbrook. Isso não era apenas um caso extraconjugal, não era apenas uma pequena traição. Era espionagem corporativa. Roubo em grande escala. Ele os tinha. O ar no escritório de fianças de Joe cheirava a café velho e desespero. Paul espalhou as provas sobre a mesa desgastada de Joe. Um disco rígido cheio de arquivos cuidadosamente etiquetados, uma impressão dos e-mails criptografados e as transcrições das gravações de áudio cruciais. Joe, geralmente imperturbável, recostou-se em sua cadeira de couro gasta com o rosto imbuído de incredulidade. Passou a mão pelos cabelos ralos. Espionagem corporativa. Meu Deus, Paul, ela não está só te prejudicando. Está prejudicando uma empresa inteira. Eu te disse Paul com a voz calma, sem qualquer tom de triunfo. Não se tratava apenas de sexo. Joe se recuperou rapidamente. Ele conhecia pessoas. Tenho um contato, disse ele, pegando o celular. De primeira linha. Ético, não faz joguinhos. Direito empresarial é a especialidade dele. Eu ligo. Enquanto Joe trabalhava ao telefone, Paul continuava a construir seu caso. Ele passava horas em seu escritório, compilando uma cronologia meticulosa e detalhada. Cada videoclipe, cada trecho de áudio, cada troca de e-mails era comparada com dados financeiros e notícias disponíveis publicamente. Ele destacava as discrepâncias, as quedas repentinas nas ações de uma empresa, a ascensão inexplicável de outra. Tudo em consonância com os sussurros e esquemas de Chad e Lisa. Tarde da noite, enquanto Lisa estava fora com Chad, Paul entrou discretamente em seu escritório em casa. Com uma facilidade quase prática, fez cópias de vários documentos de trabalho, concentrando-se especificamente em tudo o que estivesse relacionado a Westbrook Industries, planos de marketing, resumos de estratégia,
memorandos internos. Ele não copiou nada tão crucial que pudesse ser imediatamente esquecido, apenas o suficiente para confirmar o que já sabia. O passo seguinte foi cuidadosamente orquestrado. Ele precisava exercer pressão externa para afrouxar o terreno sob seus pés. Adquiriu outro celular descartável, impossível de rastrear. Ligou para uma jornalista investigativa local, uma mulher chamada Sarah Jenkins, conhecida por sua tenacidade e seu histórico de expor crimes de colarinho branco. Manteve a voz calma, disfarçada, insinuando irregularidades significativas e possível fraude na Aegis Marketing, sem citar nomes, sem revelar muito, apenas o suficiente para despertar seu interesse, para que ela investigasse. Em seguida, ele enviou um e-mail anônimo, cuidadosamente redigido, de um computador de uma biblioteca pública para o Comitê de Ética da Aegis Marketing. O e-mail era vago, insinuando uma conduta imprópria grave, envolvendo a conta de Westbrook, sugerindo que investigassem certas atividades de funcionários. A semente estava plantada. Paul também se preparou para as inevitáveis consequências. Arrumou uma pequena mochila com o essencial: dinheiro, uma muda de roupa, seus documentos importantes, o celular descartável e um laptop totalmente carregado com todas as suas provas em backup. Ele sabia que o resultado seria explosivo. Talvez precisasse sair às pressas, desaparecer por um tempo. Ele manteve a fachada. O marido destruído, cambaleando pela traição. Chegou até a se oferecer para cozinhar um jantar simples para Lisa certa noite, um prato de massa. Ela aceitou com um sorriso surpreso no rosto, quase de pena. Isso é maduro da sua parte, Paul, disse ela, comendo devagar, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Aquilo só a embalou ainda mais em uma falsa sensação de segurança. Ela acreditava que ele estava cambaleando, impotente, fácil de descartar. Chad ficou mais ousado. Ele estava na casa com mais frequência do que o normal, às vezes até quando Paul estava na sala de estar, lendo. Ele fazia comentários sarcásticos, indiretas veladas. Algumas pessoas simplesmente precisam seguir em frente, Paul, dizia ele, erguendo uma taça de vinho para Lisa, com um brilho possessivo nos olhos. Paul apenas assentia com um sorriso forçado no rosto, absorvendo os insultos como pequenos cortes, cada um deles fortalecendo sua determinação. Paul verificou todas as suas provas 2 vezes. O disco rígido, criptografado e protegido por senha estava guardado em um cofre em outro banco, a quilômetros de distância de sua casa. Ele enviou cópias criptografadas para um servidor de nuvem confiável e, por precaução, para Joe. Ele não podia arriscar que nada fosse adulterado. Finalmente, ele se encontrou com a advogada corporativa recomendada por Joe, uma mulher perspicaz chamada Sra. Evans, com um olhar pragmático. Ele apresentou a ela os documentos iniciais do divórcio que havia redigido, detalhando cuidadosamente a espionagem corporativa como justificativa para um acordo extremamente favorável. Ela analisou as provas com a expressão impassível e simplesmente assentiu. Temos um caso sólido, Sr. Miller. Logo, os sussurros começaram. Sarah Jenkins, a jornalista investigativa, começou a fazer perguntas incisivas na Aegis Marketing. Os funcionários comentavam sobre uma mulher que estava investigando a fundo a conta de Westbrook. Uma sensação palpável de desconforto começou a se instalar na empresa, um zumbido de suspeita que Paul quase conseguia sentir, mesmo à distância. A armadilha estava armada. Agora, ele só precisava esperar que eles entrassem. A manchete saltou no noticiário local, um grito silencioso no silêncio estéril do escritório de Paul. Rumores de má conduta corporativa assolam a Aegis Marketing. O artigo, escrito por Sarah Jenkins, citava fontes anônimas, insinuando graves violações éticas, envolvendo uma importante conta de cliente. Paul observou a notícia rolar sob o rosto impassível da âncora. O primeiro dominó havia caído. A Aegis Marketing, fiel à previsão de Paul, iniciou imediatamente uma investigação interna. A pressão sobre Chad e Lisa seria imensa. Paul observava o pânico crescente deles através de suas câmeras escondidas. Os telefonemas frenéticos de Lisa, o andar agitado de Chad. Ele esperava, como um caçador em seu esconderijo, o momento perfeito para atacar. As gravações começaram a capturar o desmoronamento da relação. Discussões sussurradas, depois vozes alteradas. Como isso pôde vazar, Chad? Perguntou Lisa com a voz tensa de medo.
Você disse que ninguém ia saber. Não olhe para mim, Lisa. Você é quem está deixando pontas soltas. O rugido de Chad, embargado pela pressão, começou a ruir. A parceria deles, forjada na mentira, estava se desfazendo. Paul escolheu o momento certo. Era final de tarde. Lisa estava sozinha em casa, andando de um lado para o outro na sala, com uma taça de vinho pela metade na mão. Ele entrou na casa silenciosamente, deixando a porta da frente fechar suavemente atrás de si. Ela se virou bruscamente assustada. Paul, o que você está fazendo aqui? Sua voz era cortante, com um tom desesperado. Ele não respondeu diretamente. Pegou o tablet, cuja tela já estava ativa, exibindo uma grade de imagens familiares. Reproduziu um trecho de áudio. A voz de Lisa, eufórica, falando sobre a estratégia de Westbrook, depois a de Chad, suave e confiante, mencionando o grupo Thorne. A fachada cuidadosamente construída por Lisa desmoronou. Seu rosto empalideceu. Ela levou a mão à boca. O que é isso? Sua voz era um sussurro estrangulado. Paul exibiu outro vídeo, gravado pela câmera da sala de estar, mostrando Chad e Lisa brindando, comemorando sua grande vitória, com Chad se gabando de ter informações privilegiadas. A imagem do rosto sorridente dela, aquela que ele já vira inúmeras vezes, foi reproduzida para ela. Suas negativas iniciais morreram em sua garganta. Ela desabou no sofá, súplicas desesperadas escapando de sua voz. Paul, por favor, não faça isso. Eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Nesse instante, Chad irrompeu na sala, o rosto corado, uma veia pulsando na têmpora. Lisa devia tê-lo chamado, em um aviso frenético. Que diabos está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua bravata habitual retornando enquanto tentava demonstrar domínio. Saia daqui, Paul. Você não pertence mais a esta casa. Paul, calmo e inflexível, encarou Chad, não elevou a voz. Esta não é a sua casa, Chad, e não se trata apenas do caso extraconjugal. Ele apresentou todas as suas provas, a cronologia meticulosa, os e-mails criptografados, os detalhes do plano para vender a estratégia de marketing exclusiva de Westbrook ao grupo Thorne e a intenção de desaparecerem em seguida. Já iniciei os procedimentos legais, afirmou Paul com a voz firme e resoluta. Meu advogado tem tudo. Alertei as autoridades e a imprensa. Não apenas Sarah Jenkins, mas outras pessoas também. Não há escapatória, Chad. Não há como fugir. A arrogância de Chad se dissipou instantaneamente. Seu rosto se contorceu. O medo puro e a raiva impotente lutando pela supremacia. Ele avançou, mas Paul não hesitou. Chad hesitou, vendo algo nos olhos de Paul que o paralisou. Lisa encarou Paul, o rosto pálido, lágrimas escorrendo pelas bochechas. A profundidade de sua vingança metódica e silenciosa a atingiu em cheio. Ele não estava quebrado. Ele era preciso. À medida que o peso dessas escolhas aumenta, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Meus termos são simples, disse Paul, voltando seu olhar para Lisa. Acordo de divórcio. Você sai daqui sem nada além da roupa do corpo, sem pensão alimentícia, sem bens, sem direito à casa. Você assume total responsabilidade pela espionagem corporativa. Chad, você está por sua conta. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pairar pesado. Não vou ser feito de bobo. Ele proferiu uma verdade arrepiante, sua voz quase um sussurro, mas ressoando com um poder inegável. Não se trata de vingança, trata-se de fazer justiça. Ele pegou o celular, mostrando um cronômetro. Vocês têm 24 horas para concordar com estes termos. Por escrito, assinado por ambos. Caso contrário, todas as provas, todos os vídeos, todas as gravações de áudio serão divulgadas. Para todos os veículos de imprensa, todos os órgãos jurídicos, todos os concorrentes de Eggs e Westbrook. A escolha é de vocês. Ele se virou e saiu, deixando-os no silêncio atônito de suas vidas arruinadas. O mundo corporativo de Chad e Lisa implodiu com uma eficiência rápida e brutal. A Aegis Marketing, abalada pela exposição pública e pela ameaça de processo judicial da Westbrook Industries, agiu com decisão. Em poucos dias, Chad e Lisa foram colocados em licença administrativa por tempo indeterminado, seus e-mails corporativos foram revogados e seus crachás de acesso desativados. Os rumores que começaram como fofocas locais agora estampavam as manchetes dos principais jornais de negócios do país, detalhando as especificidades do vazamento de dados da Westbrook, a suspeita de conluio e a quebra da confiança dos clientes. A Westbrook Industries, fiel à sua palavra,
anunciou uma ação judicial iminente, não apenas contra a Aegis, mas também contra certos indivíduos envolvidos no esquema. Chad, enfrentando possíveis acusações de espionagem corporativa e fraude, começou a desmoronar rapidamente. Suas ligações para Paul eram desesperadas, frenéticas. Ele tentou fazer um acordo com os promotores, tentando incriminar Lisa ainda mais, trocando seu envolvimento mais profundo por uma pena mais leve para si mesmo. Sua bravata havia desaparecido, substituída pela luta desesperada de um homem encurralado. Lisa, igualmente encurralada, tentou se fazer de vítima. Ela contatou amigos em comum, tentando pintar Paul como um ex-marido vingativo, um homem consumido pelo ciúme. Mas suas próprias declarações gravadas, sua euforia com o acordo com Westbrook, sua indiferença em relação a Paul, essas ações falaram mais alto do que qualquer palavra. As evidências eram inegáveis. Sua imagem cuidadosamente construída se desfazendo à luz impiedosa da verdade. O processo de divórcio de Paul avançou rapidamente. A Sra. Evans, advogada corporativa, agiu com precisão. As provas abrangentes que Paul havia reunido garantiram um acordo favorável. Lisa, enfrentando honorários advocatícios, desemprego e a ameaça muito real de acusações criminais, tinha pouca margem de manobra. Paul manteve a propriedade integral da casa, da oficina mecânica e de todos os outros bens. A separação foi amigável, definitiva e inteiramente nos termos dele. Amigos e conhecidos reagiram com uma mistura de choque, repulsa e julgamento silencioso. Alguns se distanciaram de Lisa, incapazes de conciliar a mulher ambiciosa que conheciam com a criminosa ardilosa exposta nas notícias. Outros, incomodados com a natureza fria e calculista da vingança de Paul, também se distanciaram dele discretamente. O cenário social ao redor deles foi irremediavelmente alterado. Um lembrete de que as consequências se espalham muito além do impacto inicial. Paul sentiu uma satisfação sombria, uma vitória silenciosa pela justiça que havia conseguido. Mas por baixo disso havia um vazio profundo, um espaço oco deixado pela profunda traição. Levar tudo até o amargo fim não lhe trouxe a paz que ele poderia ter imaginado. Trouxe sim uma compreensão silenciosa da natureza humana, sua capacidade para a ganância, para o engano, para a autopreservação a qualquer custo. Joe permaneceu uma constante. Ele aparecia na loja oferecendo companhia silenciosa, uma cerveja compartilhada. Foi brutal, Paul, ele dizia, mas foi justiça. Ele reconhecia as cicatrizes pessoais que Paul agora carregava, o preço da guerra que travara em casa. O estilo de vida outrora luxuoso de Chad e Lisa desmoronou rapidamente. Os honorários advocatícios acumularam-se, consumindo suas economias. O desemprego tornou-se iminente. O desprezo público os perseguia como uma sombra. A vida que haviam construído meticulosamente com base na ambição e na desonestidade desmoronou em pó, um testemunho cruel do preço de seus atos. Um profundo senso de consequências morais tomou conta de todos os envolvidos, não apenas de Chad e Lisa, mas também da empresa que fez vista grossa, dos clientes que foram traídos e dos amigos que tiveram que escolher um lado. Ao que tudo indica, as ações sempre têm um preço. Paul começou a desmontar o equipamento de vigilância. Cada pequena câmera, cada gravador removido com a mesma precisão com que fora instalado. Havia uma estranha mistura de sensação de dever cumprido e melancolia. A missão havia terminado, a batalha vencida. Mas o campo de batalha fora seu lar, e ali remetia aos ecos da perda. Ele começou a planejar a venda de sua participação na Miller's Auto. Precisava de um novo começo, longe dessas memórias manchadas, longe dos ecos da traição. Precisava de uma folha em branco. As batalhas judiciais, longas e desgastantes, finalmente chegaram ao fim. Chad enfrentou multas substanciais e uma pena de prisão de 5 anos por espionagem corporativa. Sua ambição o levou à prisão federal. Lisa, despojada de sua carreira, sua reputação e sua segurança financeira, enfrentou a falência e o ostracismo público. Suas grandes ambições, outrora tão vibrantes, jaziam despedaçadas nos destroços de suas escolhas. Paul conseguiu um acordo de divórcio extremamente favorável, obtendo a propriedade total da casa e uma parte significativa dos bens liquidados de Lisa. Ele não sentiu alegria com a ruína do casal, apenas uma sensação silenciosa e cansada de que a justiça, por mais brutal que fosse, havia sido feita. A casa, que antes fora um lar, agora lhe parecia um mausoléu de traição.
Ele a vendeu, rompendo os laços com o espaço físico que guardava tanta dor. Ele investiu o dinheiro em uma nova oficina mecânica menor, a quilômetros de distância, em uma cidadezinha mais tranquila do meio-oeste. Buscava uma vida mais simples, longe da ambição corporativa e da falsidade que quase o destruíram. Paul frequentemente refletia sobre o verdadeiro significado de pagar o preço, não apenas por Chad e Lisa, mas pelo profundo custo emocional que ele próprio suportou. Sua inocência fora corroída, profundas cicatrizes de traição gravadas em sua alma, mas ele também encontrara uma força silenciosa em se defender. Sozinho em sua nova garagem, o trabalho honesto e concreto de consertar motores lhe oferecia um pouco de paz. Ele lidava com o impacto a longo prazo da quebra de confiança, lenta e cautelosamente, começando a reconstruir sua fé na conexão humana. Às vezes, refletia, para recuperar a própria dignidade, o caminho para a justiça pode ser árduo, mas, em última análise, necessário. Uma última carta de Joe chegou detalhando a sombria realidade de Chad e Lisa após o julgamento. Paul escolheu conscientemente uma vida mais calma e menos complicada. Ele olhava para o futuro, não com amargura ou vingança, mas com uma resolução serena de viver autenticamente, em seus próprios termos. O sol poente do meio-oeste projetava longas sombras sobre sua nova oficina, enquanto Paul trancava a porta para o dia. Um homem que havia perseverado, aprendido e encontrado sua própria paz conquistada com muito esforço. As batalhas judiciais terminaram com a previsível certeza. Chad enfrentou multas que o arruinaram financeiramente e uma sentença de prisão que o privou de sua liberdade. Seu império corporativo cuidadosamente construído desmoronando em pó. Lisa, outrora tão ambiciosa, viu-se sem carreira, com a reputação em frangalhos e as finanças devastadas. A falência veio logo em seguida, e o silêncio da comunidade tornou-se um véu sufocante. Paul, por sua vez, garantiu a casa, as economias e uma dignidade tranquila que havia sido ameaçada pelo engano deles. Vendeu a casa no subúrbio, rompendo os últimos laços físicos com um passado manchado pela traição. O dinheiro da venda impulsionou um novo começo, uma modesta oficina mecânica, em uma cidade onde o som mais alto era o do vento nos campos de milho, não os sussurros da infidelidade. Ele não encontrou alegria na queda deles, apenas uma sensação cansada de que a balança havia sido equilibrada. O custo emocional fora imenso, deixando cicatrizes que não desapareceriam, uma erosão da inocência que ele jamais conseguiria recuperar completamente. Mas no zumbido tranquilo de sua nova garagem, cercado por coisas tangíveis que podiam ser consertadas, Paul encontrou um pouco de paz. Ele estava reconstruindo, não apenas motores, mas uma vida. O caminho para a justiça fora árduo, mas necessário. Ele escolhera a autenticidade em vez da ilusão, e nessa escolha encontrou sua própria paz conquistada com muito esforço.